Olá, gente, a graça e a paz, seja bem-vindo a esse Ministério de Ensino. Gente, coisas maravilhosas estão por vir. Seja bem-vindo você que está nesse grupo lá no WhatsApp, esse grupo aí no WhatsApp, falando sobre como estudar a Bíblia corretamente na sua casa. Esse é o tema do nosso estudo e tem coisas maravilhosas chegando. Hoje nós vamos falar por onde devo começar a estudar a Bíblia. É uma pergunta que várias pessoas elas me fazem, né? Várias pessoas chegam para mim e perguntam: Ô bispo, onde é que eu começo a estudar a Bíblia? Aí chega outro: ô pastor, por onde é que eu devo começar a Bíblia? Bem, a gente vai falar isso hoje. E a dica já está aqui embaixo, ó. Começa por Provérbios. Eu vou explicar a você por que a gente tem que começar por Provérbios. É isso mesmo. Mas não é Provérbios, não é pelo Novo Testamento, não é de Gênesis. Eu estou falando de estudar, não estou falando de ler. Se você quiser ler a Bíblia do começo ao fim, gente que cria um desafio, isso é muito bom, gente. Pega de Gênesis e vai lendo até o livro de Apocalipse, é maravilhoso. Coisa tremenda Deus tem para quem ler a Bíblia. Mas eu estou falando aqui para estudar. Como eu faço para estudar a Bíblia? Primeiro passo, ler o livro de Provérbios. Fica conosco que a gente vai falar isso hoje. Tem muito mais ainda, revelações de Deus profundas para a sua vida, para a sua casa e para o seu ministério. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Feliz aquele que ler, grava aí a primeira palavra, ler, as palavras desta profecia. Feliz aqueles que ouvem, ler, ouve. E aqueles que guardam, eu tenho que ler, ouvir e guardar o que está escrito, porque o tempo está próximo. E, gente, o tempo está próximo. E nesse tempo, esse é o tempo, gente, que nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. A gente tem que se apegar à palavra de Deus. Por quê? A gente viu na primeira aula, gente, se você ainda não assistiu a primeira aula, você não sabe o que você perdeu. Procura aí e assiste o poder da palavra de Deus, o poder da palavra pregada. Essa aula está maravilhosa. Assista mais de uma vez. Da mesma forma, essa aula aqui ela vai ficar gravada. Então, quando você chegar no final, o que você vai fazer? Você vai parar, chegou no final, você volta e assiste de novo. Gente, é assim que vem a transformação. Quando eu assisto de novo e de novo e de novo. Porque você vai captar segredos que estão aqui escondidos nesse áudio, nesse vídeo. Então assista e assista e assista. Deus tem algo profundo, porque quanto mais eu ouvir a palavra, quanto mais eu ouvir, mais vida vai ser injetada. Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela é viva e poderosa. Então o poder está sendo ministrado nos meus órgãos, no meu organismo, no meu osso, na medula, no sangue, na mente, nas emoções. Ele está injetando vida. Então ouça, ouça e ouça. Esse é o jeito, é ouvir a palavra de Deus. Então, gente, feliz é aquele que lê, que ouve e guarda. Então, eu tenho que ler a palavra. Olha aqui a palavra, gente, que maravilha. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conhecer essa verdade, ela nunca vai me libertar. Então, eu tenho que ler, ouvir e guardar. Porque quando eu estou lendo, gente, eu estou ouvindo com o meu ouvido interno. Quando eu falo o que eu leio, eu estou ouvindo duas vezes. Então eu tenho que falar a palavra de Deus. Foi o que Deus disse para Josué: não aparte da tua boca, não aparte da tua boca o livro, esse livro aqui, essa palavra. Então sempre tem que estar falando, ou seja, meditando. Então pega um versículo, não precisa ser um capítulo inteiro. Pega um versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lê, fala, porque você está o quê? Meditando. É assim que a gente medita. E isso vai trazer bênção, abundância, prosperidade para a sua vida. É o que diz que Deus ele completa falando com Josué. E fala também em Salmo 1, que medita de dia e de noite, é comparado a uma árvore frutífera. As folhas não murcham, tudo quanto faz dá certo. Meu filho, Provérbios 4:20. A gente viu isso aqui na aula 1. Meu filho, escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras, porque a palavra de Deus tem vários livros, ok? É a palavra de Deus, livros. Tem vários livros. Cada livro tem capítulos, cada capítulo tem versículo, cada versículo tem frases. O Senhor é o meu Deus. É uma frase. Salmo 1
Verso 2, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, é a frase dentro do versículo, isso é poderoso. Só para você recitar esse versículo, ele vai produzir vida em você. Se você está com medo, passando por coisas terríveis, o que é que você tem que fazer? Tem que meditar na palavra, medita e pega uma frase de um versículo e começa a meditar, porque vai injetar vida, vai injetar luz onde tem treva no seu coração. Está com medo, é isso, tem que citar o versículo certo. Salmo 91, verso 2. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Amém? Você tem que recitar isso aí. Você pode pegar só a frase desse versículo. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha fortaleza. Você tem que falar com você mesmo. E essas palavras. Porque as palavras, as minhas palavras, pode ser de dentro de um versículo, quando você guarda, ela lhe dá o quê? Vida e saúde. Nunca as perca de vista, porque o inimigo ele quer roubar a palavra. Guarde-a. Mesma coisa que falou lá em Apocalipse. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ler, ouvir e guardar, escutar, prestar atenção e guardar. É assim, esse é o processo para que a semente da palavra de Deus germine no meu coração. Eu tenho que ouvir e chegar no mais profundo, porque se eu ouço só por cima, fica superficial. E quando está superficial, você pode perder essa semente. Então, eu tenho que ouvir várias vezes. Por isso que eu digo aqui a vocês, você tem que ouvir no mínimo 3 vezes. É isso que ele está falando. Escute, escute, escute. Como eu faço para que a semente germine no meu coração? Escute 3 vezes. Você tem que pegar aquela pregação e escutar 3 vezes, para que ela penetre lá no profundo. Por quê? A gente tem o consciente e o subconsciente. Até que ele penetre no mais profundo do seu subconsciente, é necessário ouvir, ouvir e ouvir. Tem que ouvir 3 vezes. Quando for para a sua igreja lá ouvir a pregação, tem que ir com a caneta. Vai com a caneta e anota. Claro que você não vai anotar tudo, mas aquilo que te marcou, o pastor pregou, alguém pregou, anota. E depois você fica meditando naquele versículo. Isso vai ajudar. É o ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir, escutar e guardar. Por quê? Se você ouve só superficialmente, se você ouve e escuta, o inimigo rouba. Se você ouve só, o inimigo rouba. Se você ouve e escuta, o inimigo rouba a palavra. Mas se você ouve, escuta e guarda, passou pelo 3º processo, o inimigo não pode roubar mais. Porque a semente, ela começou o processo de germinação. E aí que vem o período de bênção sobre a sua vida de abundância. Porque quando você ouve nesses 3 processos, vai gerar vida para o seu corpo e saúde para todo o ser. E esse ser aqui é corpo, alma e espírito. É no exterior e no interior da pessoa. Amém? Fica conosco, tem coisa maravilhosa aqui. Então, quem encontra o quê? Quem encontra a palavra. Por que encontrar? Porque você tem que buscar. Jesus diz, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que buscar, não é fácil. A Bíblia está lá, mas se eu não ir até ela e pegar ela e abrir e ler, nada vai acontecer. Amém? Então você tem que buscar. É o que você está fazendo aqui agora. Você está buscando. Então, gente, pega essa mensagem agora. Se está fazendo sentido para você, curte aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com alguém agora. Coloca lá no grupo da igreja, no grupo lá do seu amigo, no grupo da sua família. Coloca, porque se é para ajudar alguém, vamos ajudar. Faça algo bom por alguém. Hoje, compartilha essa mensagem. Vamos lá. Por que o livro de Provérbios, por que eu tenho que estudar a Bíblia começando pelo livro de Provérbios? Está aqui, Provérbios capítulo 1. Só observe. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria. Você quer experimentar? Experimentar um pouco da sabedoria de Deus? Comece lendo o que? Provérbios. Provérbios vai te ajudar a experimentar a sabedoria. Vai te ajudar a ser uma pessoa mais disciplinada. E nós precisamos, gente, nos disciplinar. O horário que a gente acorda, disciplinar moralmente também. Nós precisamos ter disciplina em várias áreas da nossa vida. Disciplina na área financeira, disciplina na área pessoal, na área espiritual, principalmente. E como é que eu vou ser como eu vou me tornar uma pessoa disciplinada? Lendo Provérbios. É o conselho que a gente pega, que vem direto do Pai, vem de cima. Vai ajudar a compreender palavras que dão entendimento.
Quando eu leio Provérbios, ele vai ajudar a viver uma vida disciplinada, com sensatez, aquilo que a gente já falou aqui, fazendo o que é justo, direito e correto. Você vai aprender a ter cuidado. O que é cuidado? É não puxar mais para um lado do que para o outro. Você vai aprender a andar com passos justos, direito e correto. Esse livro de Provérbios também vai ajudar a dar prudência a um experiente conhecimento. Então, se você é um tipo de pessoa que não tem muita experiência ainda dentro do reino de Deus, você ingressou agora no reino de Deus, você aceitou Jesus agora por pouco tempo, leia Provérbios e isso vai te ajudar a ter experiência, mesmo sendo novo na fé. Olha só, você vai ter conhecimentos, vai abrir a sua mente. Por isso que eu digo, mesmo se você é jovem, ele diz aqui, o jovem ele vai encontrar o conhecimento e vai ter experiências profundas dentro da Bíblia. Lendo o quê? Provérbios. 5. Se o sábio der ouvido, então, se você já é um pastor, um mestre, um professor de escola bíblica, se você é sábio, se ouvir, vai aumentar o seu conhecimento. Quem não é sábio, se ouvir, vai ter conhecimento. E quem já é, vai ter mais conhecimento. E quem tem discernimento, vai obter o quê? Orientação. O 6º ponto, por que eu tenho que começar a estudar a Bíblia pelo livro de Provérbios, lendo Provérbios. Gente, isso aqui está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou colocando esses pontos, não. É o que está lá na Bíblia. Pega a tua Bíblia e abre agora. Provérbios capítulo 1. Onde é que está isso? Provérbios 1. Era para eu ter anotado aqui. Provérbios 1. Pega a sua Bíblia agora. Vai lá. Folheia aí. Provérbios capítulo 1. E leia. Começa a ler os versículos. Olha os versículos aqui. Começa a ler. Versículo 6. Quem lê Provérbios vai compreender os provérbios. Então vai ter provérbios que você não entende, mas quanto mais você lê, de repente vai abrir uma luz. Gente, que coisa maravilhosa. Quando eu estudo o livro de Provérbios, vai abrir a minha mente para entender parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas escondem verdades ocultas lá na criação. Você quer aprender as verdades ocultas do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis? Você quer aprender as verdades que quer aprender? Então você tem que saber interpretar as parábolas de Jesus. Como eu faço para interpretar as parábolas de Jesus? Lê Provérbios, porque quando eu leio Provérbios, eu aprendo a compreender as parábolas. Mas não só isso, aos ditados, aos enigmas dos sábios. Enigmas significa mistérios, segredos. Então você vai aprender a interpretar simbologias do livro de Apocalipse, várias outras, começando a ler Provérbios. Então hoje mesmo, agora, você tem que começar a ler o livro de Provérbios. Quantos capítulos tem o livro de Provérbios? 31. 31. Um para cada dia do mês. Você começa a ler o capítulo e isso vai lhe dar um retorno espiritual. Um capítulo por dia você lê. E dentro daquele capítulo tem um versículo que te chama mais atenção. Esse versículo que falou contigo, que foi mais forte daquele capítulo, naquele exato dia você compartilha com alguém. Joga lá no grupo da família, no grupo da igreja, compartilha com uma pessoa em particular e isso vai te ajudar, porque você vai estar ajudando outras pessoas também. Você está semeando na vida da pessoa. Amém? Gente, pega a tua Bíblia agora. Marcos 4. Abre aí, Marcos 4. Nós vamos falar poder da semente que germina. Então, o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Marcos 4, o versículo 13. Versículo 13, Jesus diz: se vocês ainda não entenderam o significado dessa parábola, como vão entender as outras? Então, essa parábola do semeador, a parábola do semeador é a mãe das outras parábolas. Então, se você quer entender as outras parábolas, começa a entender essa aqui. Mateus 13 também narra ela, pode ler lá também. Marcos 4 diz que, versículo 14 diz que a semente é a palavra de Deus. O que é a semente? É a palavra de Deus. Mais uma vez, o que é a semente? É a palavra de Deus, a palavra de Deus, quando é semeada. A terra é o nosso coração. Jesus ele explica isso. Então, quando eu ouço a palavra e no meu coração, ela pode ficar na superfície, ela pode ficar no meio ou ela pode germinar. Se ela germina, ela traz vida e saúde, é o que disse lá em Provérbios. E a palavra de Deus, ela concorda, ela sempre vai concordar. Veja comigo aqui que maravilha que tem aqui. Versículo 15 diz: as sementes que caíram à beira do caminho, aquela que estão na superfície, representa as pessoas que ouvem a palavra, mas Satanás vem e rouba e toma delas. Ou seja, você ouviu,
mas não germinou. Não chegou ao ponto de germinar. Ou seja, você ouviu, mas não guardou. O inimigo vem e arrebatou aquela palavra. Vai produzir algum fruto? Não. Veja comigo aqui. Marcos 4:8. Outra semente ainda caiu em boa terra, que é um coração receptivo. O que é um coração receptivo? É que ouve. Ele ouve, escuta e guarda. Ouve, presta atenção e guarda. Então eu tenho que ouvir, prestar atenção e guardar. Então, tenho que ouvir 3 vezes. Por isso que eu digo, quando você chegar no final, volte e assista de novo. Quando der amanhã, volte e assista esse vídeo de novo. Porque tem verdades aqui. Outra semente ainda caiu em boa terra, germinou, o mesmo processo, 3 vezes, cresceu e deu a colheita. Germinou, cresceu e deu a colheita. Então, uma vez que germinar a semente, ela vai o quê? Vai começar a crescer. Quando ela cresce, ela vai ter os frutos. E os frutos são 30, 60 ou até 100 por 1. Isso quer dizer o quê? Na medida que você recebe de Deus a palavra dele, que você compreende, é a medida que você vai receber as bênçãos dele. É isso que ele está dizendo aqui. Dá uma olhada aqui. Ainda outras caíram em solo fértil, germinaram, cresceram e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior da quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, quem pode prestar atenção, preste atenção. Eu tenho que ouvir e ouvir. Ele está repetindo aqui: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, esse é o segredo, gente. Qual é o segredo? O segredo é fazer com que a semente venha germinar no meu coração, porque uma vez que ela germinar, ela vai produzir um resultado. Ela vai produzir um resultado de 30, 60 ou 100. Claro que eu quero 100, todo mundo quer 100. Então, na medida com que você dá atenção à palavra de Deus, possa ser que você leia e compreenda na mesma hora. Então, você vai receber um retorno de 100 vezes. Mas se você compreendeu 30%, amém, porque você vai receber o retorno de 30%. Mas se você recebeu ali, compreendeu 60%, você vai receber. Então, na medida com que você compreender a palavra, mas é necessário compreender, gente. Você vai ser receptível para a palavra de Deus. Por quê? Isso vai gerar um retorno para você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, ou seja, ela produz um resultado. Que resultado? Daquela pela qual ela foi designada. Então, se alguém colocou a mão, se alguém chegou para você, colocou a mão na sua cabeça e liberou vida, liberou cura, liberou poder dele sobre você, então você já recebeu no mínimo 30%, 60%. Então, se alguém orar por você hoje, por uma doença, seja qual for, a bênção já chegou ali no mínimo 30%. Creia nisso. Essa é a verdade. E depois 60%, ou talvez 100% na hora. Você já é curado, receba sua cura. E depois comece a declarar isso. Eu já estou curado em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já me curou. Essa é a verdade. Amém? Porque o inimigo ele vai querer roubar a semente que foi semeada. Aí vai dizer: você não está sendo curado nada, que nada. Aquilo ali as pessoas, cura não existe mais, que nada. Vai começar a colocar as mentiras dele, mas não acredite na mentira. Já foi liberado sobre a sua vida a cura, receba e tome posse, declare na sua vida e agradeça a ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Veja comigo Marcos 4:26. Jesus também disse: o reino dos céus é como um lavrador que lança a semente. O que é a semente? Você tem que entender Mateus 4, que a semente é o quê? É a palavra de Deus. Então um lavrador lançou a semente, que é a palavra de Deus, sobre a terra. A terra é um bom coração. Deu noite, deu dia, esteja ele dormindo ou acordado, a semente então germina, cresce, mas ele não sabe como isso aconteceu. A terra produz uma colheita por si própria. Primeiro aparece a folha, depois as espigas e por fim o trigo. E chegou o momento da colheita. Que coisa maravilhosa, né? Isso quer dizer o quê? Que você vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai começar a liberar cura, vida, poder, ação na sua vida. E você não sabe como isso acontece. Você está meditando, simplesmente meditando. Aí você vai dormir, fazendo suas coisas normais. De repente, sumiu aquele caroço. E de repente, você foi curado. E de repente, Deus operou um milagre na sua casa. E de repente, aquilo que você estava orando, a resposta chegou. E de repente, a oportunidade chegou. E você não sabe como isso aconteceu. Ouça a palavra de Deus.
Porque quanto mais você estudar a palavra de Deus, maior será a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando eu compreendo, lembre, eu tenho que compreender a palavra. Para compreender a palavra eu tenho que ouvir, guardar e não perder de vista. Tenho que ouvir, guardar e não perder de vista. Ouça, preste atenção e guarde. Ouça, preste atenção e guarde. Ouça 1, 2, 3 vezes. Quando você terminar esse vídeo, volte, assista de novo, quantas vezes for necessário. Eu falo 3. No mínimo, você tem que ouvir 3 vezes. Gente, nós vamos ficar por aqui por hoje. Mas eu peço que você puder, curta e compartilhe com outras pessoas. Volte lá e assista de novo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. E coisas boas estão vindo por aí. Nós vamos aprender agora o passo a passo para estudar a Bíblia. Então vamos começar um passo a passo agora, na próxima aula. Deus abençoe. Até a próxima aula. Grande abraço. Vida longa para você, sua casa, para o seu ministério.